Oi, oi! Boa noite! Que bom ter você aqui comigo. O nosso programa é sempre muito bem recebido em todas as casas que ele passa e eu fico feliz de ter você. Hoje, no nosso programa, a gente vai falar uma pauta muito importante que precisa ter visibilidade e também um entendimento por toda a sociedade. Aqui comigo, a mãe Sheila. Muito obrigada pela tua presença. E vamos começar o programa, Sheila, falando como é ser uma mãe atípica. É desafiador, né? É difícil. A gente não espera, né? Quando você descobre uma gestação e passa a planejar, né? Toda a gestação, o nascimento desse filho, você não espera ter um filho que tenha necessidades especiais. Então, eu sempre comento que a gente passa pelo luto do filho vivo. É um termo forte, mas é real, né? Porque é aquele luto do filho perfeito que a gente espera que seja, que a sociedade espera que seja. Então, é muito desafiador, a gente passa por situações difíceis, né? Quando você se torna mãe, você já tem todo um renascimento como mãe, né? Tem. A mulher tem toda essa situação, ela começa a buscar de novo, né? Um sentido, se reencontrar, né? E quando isso vem somado, né, com outras questões, se torna um desafio ainda maior. Então, é desafiador, mas é mudar a rota, é buscar um novo percurso, né? Sem desistir. Sem desistir. E Sheila, como que você descobriu quanto tempo tem sua filha? Então, a minha filha é Lana, ela tem 2 anos e meio. Então, eu tive uma gestação normal, né? Já tenho uma filha mais velha de 6 anos. E tive uma gestação normal, a princípio, tudo certo. Quando a minha filha nasceu, né? Já na sala de parto, né? A pediatra me falou, mãe, ela tem uma fissura palatina. Você já sabia? Eu tava anestesiada, né? Naquela situação. E pra mim foi tudo muito novo. Eu falei, não, eu nem sabia direito o que era uma fissura palatina. Né? A gente conhece geralmente a fissura lábio-palatina ou labial, porque é aparente, né? Mas a fissura palatina em si eu não tinha conhecimento. Ela me mostrou ali e então tá. E eu perguntei, mas e agora, doutora? Como que funciona, né? E ela falou, fique tranquila, ela vai ser encaminhada para um centro de especialidades de fissura, mas é tranquilo de resolver, eles vão fazer uma cirurgia simples para fechar e vida normal que segue, tudo certo. Então, eu saí com essas informações. Só para o pessoal que está em casa entender, quando a gente fala dessa fissura, é aquela aparente aqui no lábio? Essa é a labial. É a labial. Minha filha tinha a fissura palatina, que é só no céu da boca. Ah, então o céu da boca não fechou. Isso, uma fissura então só do céu da boca. Para o pessoal de casa entender. Isso. É porque até tem um instituto, né? Tem. A minha filha faz acompanhamento no CAIF, que é um centro para fissurados, em Curitiba. Isso. Eu tenho uma amiga que ela teve um filho também. Até vou conectar vocês. E é um trabalho muito nobre do Instituto, né? É um apoio bem importante. A gente tem também em Bauru também. Algumas pessoas aqui da nossa região fazem tratamento em Bauru, né? Mas como hoje o centro de referência do Paraná é o CAIF em Curitiba, então agora os encaminhamentos são para Curitiba. Entendi. E aí você descobriu ali no nascimento. Isso, a fissura, só. Só a fissura no céu da boca. Isso. Aí quando a gente desceu pro quarto, né, a gente começou as tentativas de aleitamento materno. Né? A minha filha mais velha tinha mamado até os 3 anos, então meu sonho era que a segunda também, né, tivesse Você já tinha uma certa experiência e tal. Mas ela não estava conseguindo fazer sucção, né, aquela pega da amamentação, a gente não estava conseguindo com ela teve hipoglicemia. Então, a gente ficou internado dias a mais ali por conta disso, até que o médico liberou para eu esgotar e dar na chuquinha para ela, para ver se a gente conseguia regular a hipoglicemia para ela poder ir para casa e daí a gente fazer outras tentativas. E então foi bem doloroso, foi um processo muito difícil para mim ali no hospital também, né? Entender tudo que estava acontecendo, era tudo muito novo, né, para mim. E aí a gente conseguiu regular a hipoglicemia dela. E ali mesmo no hospital a gente fez um exame cardíaco também. E aí apareceu um CIV a princípio, um sopro leve.
né? Que não teria nenhuma repercussão, foi a informação também que eu recebi ali. E aí a gente saiu. Quando eu cheguei em casa, é toda aquela, né, mudança de vida mesmo. E aí eu comecei a pesquisar sobre o tema, ler artigos, ir atrás de conteúdo para tentar entender o que era a fissura palatina e como eu deveria alimentar minha filha, o que eu podia fazer até sair a consulta para o centro de referência. Que às vezes demora um pouquinho, né, para chegar até lá. Então eu precisei buscar esse conhecimento para tentar ajudar ela. E aí eu comecei a esgotar, eu tentava dar nas chuquinhas, foi todo um processo, assim, né, bem difícil. E aí quando a gente começou a acompanhar no CAIF, a gente consultou com outros profissionais lá também, fizemos outros exames, e aí até que eles conseguiram fazer um encaminhamento para o geneticista. Porque aí como ela tinha a questão da fissura palatina, tinha uma alteração cardíaca, pequena, mas tinha. E aí a gente começou a perceber também um atraso motor. Então, essas 3 coisas ligadas já acende um alerta de algo genético que pode estar envolvendo, né? Uma síndrome. Então, a gente foi encaminhado para o geneticista nesse período. E aí, quando a gente fez novos exames também cardíacos, se percebeu que não era só um CIV mais, era um DSAVT, que é um defeito de septo atrioventricular. E esse sim precisava de intervenção cirúrgica também. Então foi mais um diagnóstico, mais uma bomba, né? E quanto tempo de vida ela tinha? Ela tinha 5 meses, quando a gente descobriu a parte cardíaca, né? Que ia precisar de cirurgia mais pra frente. E esse atraso motor você começou a perceber rápido, Eu comecei a perceber rápido. Eu sou formada em Educação Física, aqui inclusive, né? Ai, coisa boa. Na minha época era Uniguaçu, né? Agora é UGV. E aí, como eu já tinha também a experiência de maternidade, né? Sim, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente, a questão da cabecinha. E aí, a gente começou a fazer esses exames para tentar descobrir o que ia acontecer. Mas demora um pouquinho até a consulta genética, consultamos com o geneticista, ele desconfiou de outras possibilidades, fizemos um primeiro exame, esse exame deu negativo. E aí ele falou, olha, mãe, vou ser bem sincera, um médico excepcional, assim, que nos atendeu, humano demais. E ele falou, mãe, eu não sei o que ela tem. Porque o que eu desconfiei que ela tinha, deu negativo. Não é. E eu já dei muitos laudos só clinicamente, né? Há muito tempo, quando não se tinha acesso a exames genéticos. Eu teria laudado ela com essa síndrome. Mas como não é, nós vamos para frente, a gente vai chegar num diagnóstico, vamos atrás do diagnóstico. E aí nós estávamos aguardando outro exame, que é o sequenciamento de exoma, que é um exame mais aprofundado, né? Aí ele é um exame de alto custo e também demora para você conseguir ele pelo Sistema Único de Saúde. Então a fila estava em média de 2 anos para conseguir fazer o exame. Poxa. E uma mãe não para, né, ali. Não. Uma mãe não vai sossegar enquanto não tiver ali o seu diagnóstico, né? Eu sempre costumo dizer que o diagnóstico ele é difícil, mas ele é libertador também, né? Sim. Ele te dá um leque de possibilidades. Ele abre o que vai ser dali pra frente, Isso. né? Uhum. Gente, o programa de hoje tá, assim, muito importante pra você que tá em casa, pra você entender. E esse foi só o nosso primeiro bloco. Então, fica aqui com a gente volta rapidinho, né? Até já! Voltamos aqui no nosso segundo bloco. E voltando ao assunto que a gente estava, né? O geneticista ali, vamos procurar, mãe, o que a gente tem pela frente e como que vocês consolidaram esse diagnóstico? Aí a gente se reuniu com a família, fez uma vaquinha familiar para poder fazer esse exame, né? Que custa mais ou menos quanto? 4.500. É caro. É bem caro. E aí a gente se reuniu, conseguiu o dinheiro e fizemos numa clínica desse mesmo geneticista que tinha atendido a gente, que o geneticista atendeu a gente pelo SUS. Mas aí o exame a gente foi fazer na clínica dele particular. Fizemos o exame, ele levou uns 3 meses para sair o laudo, então ele demora também para o resultado. Uma espera, né? E nisso a Elana já estava com 8 meses ali. Ela já estava quase com 1 aninho. A gente teve o laudo dela fechado em fevereiro, quando ela fez 1 aninho. Que a gente ficou sabendo qual era a síndrome dela daí. E qual é a síndrome da sua A Lana, filha? ela é portadora da síndrome de Charge. Charge é um acrônimo. Então, cada letra desse acrônimo é uma comorbidade que atinge de forma maioritária, né? Não quer dizer que todos os chargianos tenham todas as comorbidades da palavra charge, mas atinge a maioria.
E aí nós temos, fora essas, temos as minoritárias também que podem atingir. Entendi. Então, atingir coração, os órgãos íntimos, desenvolvimento neuromotor, cognitivo, ouvido, que mais? Os olhos, é meio global, né? E aí o grau de cada comorbidade vai depender de cada chargiano. Então, eles são únicos, né? Eles têm detalhes semelhantes, mas um pode ter uma alteração cardíaca mais grave, outro um pouco mais leve, né? Então, as alterações variam daí de indivíduo para indivíduo. E é uma síndrome rara, Sim. Pouco se fala sobre isso. E o SUS oferece tratamento? Como que é o tratamento para essa síndrome? Como que vocês conseguem conciliar esse tratamento? É um pouquinho difícil, né? Dentro da lei, nós temos todos os direitos de acesso à saúde, a terapias e todas as possibilidades. Mas, na prática, fica um pouquinho mais difícil. Fica distante, Fica né? um pouco mais distante, Porque tudo é muito demorado, as filas para tudo. Mas, hoje a gente tem tido um bom retorno do SUS em algumas situações. Então, quanto a especialistas, a gente consegue os processos prioritários, né? Mas com muita luta, indo atrás, né? Mostrando que a gente entende sobre o assunto, que a gente sabe do que está falando, dos direitos que a gente tem. Então, quando você consegue se posicionar também, você tem mais retorno. Informação, né? Informação. Tem que mostrar que é informado, que sabe que a criança tem direito, Isso. que aquilo é importante, que às vezes a diferença de 2 dias para um exame muda muita coisa, Muda muita né? coisa, sim. Então, hoje, assim, pelo SUS, a gente tem acesso a especialistas e alguns exames, mas na parte de terapias é a maior dificuldade que a gente tem. Ela precisa hoje de terapias integrativas? Todos os tipos de terapias possíveis, inclusive a gente está aguardando novas terapias, mas ela faz terapia todos os dias, de segunda a sexta. Então, ela tem que fazer fisioterapia, terapia ocupacional, psicopedagogia, fonoterapia também. O médico já solicitou ecoterapia, hidro. Então, assim, são muitas terapias. Então, de segunda a sexta, todos os dias ela tem terapias. Hoje, a gente tem algumas terapias com o apoio da APAI de Porto União, que nos recolheu com muito carinho. A gente é muito grata a todos os profissionais. Que faz um trabalho muito significativo aqui na região, inclusive, né? Então, a gente consegue esse atendimento ali. E os demais atendimentos a gente faz por conta, né? Não pelo SUS. Porque hoje a gente não está tendo esse acesso pelo SUS das terapias em si. Algo muito triste que eu gostaria de comentar é porque hoje nós temos um movimento muito bonito de mãe de autistas. E é maravilhoso esse movimento, esse acesso, né? Mas as crianças raras acabaram ficando de lado. Então, a própria questão de terapias, tem alguns contratos que a prefeitura às vezes fecha, que é para crianças com autismo. E a minha filha não se encaixa dentro do laudo de autista. Por mais que dentro da síndrome de Charge nós temos muitos autistas. Uma grande, né? Uma grande possibilidade, mas como ela é nova, ainda não tem laudo de autismo. Então, algumas terapias a gente não tem acesso por conta dela não ser autista. Então, por isso a importância a gente percebe, né, essa movimentação. de conscientização e dessa unidade de mães e crianças raras, para que a gente seja vista e ouvida também, porque são raros, mas não são tão poucos. E precisam de acesso. Aqui na região, você tem contato com outras mães? De Charge, não. Só em Curitiba. É a cidade mais próxima que eu conheço. Mas nós temos um grupo de mães de Charge. Mas do Brasil todo, inclusive temos mães brasileiras que moram fora, né? No Japão, nos Estados Unidos, que estão no grupo também. Hoje nós somos em 148 mães no grupo de chargianos, né? Mas aqui da nossa região mesmo, eu desconheço. Conheço mães em Curitiba, 2 mães que estão no grupo com a gente. Mas aqui não tem. Então, é raro mesmo, né? Sim. E a gente precisa ter essa visibilidade, e não só de Charge, né? Nós temos mais de 8.000 síndromes e doenças raras catalogadas. Quando a gente fala de mães atípicas, a gente entra num grupo bastante grande. Sim. Né? Que tem uma diversidade de atipicidades. Mas quando a gente olha para síndromes raras, a gente tem uma redução nesse número, nessa população, mas não é tão pouco assim. Não. Só no Brasil são média de 13 milhões de pessoas portadoras de doenças raras. E eu tenho comigo que dessas 13 milhões, boa parte não tem acesso nenhum
a nenhum tratamento, a nenhuma terapia. E isso reduz o tempo de vida dessas crianças, né? Sim, tem 30% das crianças com doenças raras existe cura. No caso da minha filha, não, né? 70% é genético, não tem cura. Mas 30% das doenças raras existentes são possíveis de cura se o diagnóstico for precoce. A gente vai voltar no terceiro bloco e a gente vai falar de um assunto bem importante. Então eu te espero aqui, até já. Oi, voltamos aqui para o nosso terceiro bloco. Tem uma questão aqui que tá me pegando, eu sou mãe recente também. Como que é ser uma mãe atípica? E por que eu te pergunto isso? Porque depois da maternidade a gente fica buscando se reencontrar. A gente quer voltar ao antes. E me corrija se eu estiver errada, mas quando eu vejo uma mãe atípica, além de uma admiração absurda, eu vejo que para vocês é mais difícil voltar. E voltar para onde? Voltar para o mercado de trabalho, voltar para a profissão, voltar a ser esposa, voltar a ser amiga, voltar a ter vida social. Então, assim, como é isso? Enfim, até me emocionei. Eu fico emocionada quando falo sobre isso também, porque é uma situação muito delicada, né? Só quem é mãe atípica sabe o sentimento que a gente tem de impotência, muitas vezes, e essa dificuldade de se reencontrar, né? A minha filha está com 2 anos e meio, eu não voltei ao mercado de trabalho, eu dedico praticamente 100% da minha vida para ela, né? Levar em terapias, consultas, exames. Tenho muito apoio familiar do meu esposo. Se não fosse isso, acho que seria muito mais difícil. E quando eu me vi nessa situação, eu sempre fui muito ativa. Então, para mim, eu achei um jeito de tentar me sentir útil também. Então, eu acabei iniciando um empreendimento, né, vendendo semijoias e tal, para poder ajudar também a minha filha, né, de uma forma mais leve. Mas não é a minha prioridade. Então, assim, eu vendo semijoias, mas não tenho um negócio formado nem nada. Mas foi uma forma de eu tentar começar a me reencontrar de novo, a voltar, né, a me sentir viva e útil, né? Eu sei que eu sou muito útil para ela. Mas é que é um sentimento muito difícil, né? Mas é uma frase que eu me fiz muitas e muitas vezes, enquanto eu estava de licença maternidade, era falar, meu Deus, eu preciso achar uma utilidade para mim. E agora, você num papel tão nobre, isso, com uma missão tão grandiosa, falando, eu preciso me sentir útil. E isso é muito curioso, quem está em casa e teve filhos, ou vai ter filhos, é imprescindível você entender isso. Você é, sim, muito útil. Sim. Você tem um papel mais que fundamental na vida da tua filha e na vida da tua família. Hoje eu entendo isso, e hoje eu entendo isso, por isso eu tô aqui. Porque hoje eu entendo o propósito que eu tenho com a minha filha. É uma missão, e ser mãe já é uma missão. E a Lana, ela me trouxe uma missão dobrada, assim. E é incrível como eu consigo ver nitidamente, sabe, esse amadurecimento, esse crescimento, esse aprendizado para mim mesma. Então, hoje, depois de 2 anos e meio, eu tô começando a reagir em algumas situações, em cuidar de mim, e coisas que é muito difícil, né, na rotina da maternidade. Mas é isso, assim, é um recomeço mesmo, novos caminhos, é você buscar novas alternativas e entender realmente que é uma missão, que é um papel que você tem e executa da sua melhor forma, porque a gente dá o nosso melhor pelos filhos. Sim, sim. Sempre, né? A mãe sempre quer dar o melhor. Eu falo que não existe mãe ruim, não existe mãe... Não. Ela sempre vai dar o melhor que ela pode. Sim. E o melhor que ela pode é naquele dia, naquela hora, naquele instante, diante daquela situação. Sim. Porque a maternidade vai exigindo que a gente crie várias mães dentro da gente. A mãe mais rígida, a mãe que abraça mais, a mãe que vira meio médica, a mãe que faz um chazinho que cura, a mãe que tem um abraço quentinho.
e principalmente a mulher que abdicou de si pelo filho. Eu falo que a mãe atípica, ela se torna especialista em muitas áreas. Eu tenho um livro mesmo sobre charge de mais de 500 páginas. E o geneticista mesmo falou para mim, você não espere encontrar profissionais que entendam da charge. Então, você vai ter que chegar para o profissional e você vai ter que encontrar profissionais humildes e que queiram te ajudar. E aí, você vai chegar para ele, por exemplo, vou no oftalmo levar minha filha. Se eu chegar e falar, ela tem síndrome de charge, ele pode não saber o que é charge. Mas se eu souber que dentro da parte de oftalmo, o que atinge o charge é um coloboma, e chegar para o médico e falar, olha, ela pode ter um coloboma ou de nervo óptico ou na retina, e aí já chegar com isso para o médico, aí ele vai saber o que procurar. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar informação. Então, eu sei termos técnicos, a gente se torna enfermeira, terapeuta, médica, um pouco de tudo, né, pelos filhos. Muito bom, muito bom. Olha, eu confesso para você que eu fiquei um pouco emocionada aqui. Eu espero que o nosso programa dê visibilidade para o caso de vocês. Eu espero que a comunidade do Vale do Iguaçu se movimente. Se outras mães atípicas estiverem assistindo o nosso programa, que elas entrem em contato e que, de repente, a gente consiga formar uma ONG, uma associação, uma união de mães para captar mais recurso, para fomentar políticas públicas e para, de repente, conquistar um espaço que também foi muito trabalhado pelas mães dos autistas, né? Para as mães atípicas do transtorno do espectro autista, né? Então, eu acredito muito nessa nossa visibilidade, mas eu queria também que você deixasse um recado para as mães atípicas. Sim. Vamos lá. A gente se emociona, mas vou tentar. Eu queria dizer que eu sei da tua dor. Eu já tive momentos que eu me senti sozinha. Eu já tive crise de ansiedade que pareciam me sufocar. Eu já chorei noites em claro, pensando no futuro, em como seria e como a minha preciosidade seria tratada pela sociedade. Mas a gente precisa lembrar que o diagnóstico, ele pertence aos nossos filhos, mas ele não define quem eles são ou o que eles possam vir a ser. Eles vão muito além do que qualquer laudo, do que qualquer profissional de saúde possa ter falado para você que tenha machucado você, do que qualquer familiar ou qualquer outra pessoa tenha dito. Eles vão muito além. E isso não é um romance, tá longe de ser um romance, porque é difícil, é dolorido, é sofrido. Mas a gente encontra novos caminhos e novas formas de seguir, a gente só não pode parar de seguir. E porque há um propósito em todas as coisas, e isso é menos deles e mais de nós mesmas, porque é um aprendizado, é uma maturidade, é uma transformação. Que você não se sinta sozinha. Lembre-se que aqui tem uma mãe atípica também e que há outras e que a gente pode se ajudar, se unir e cumprir com esse chamado, com esse propósito, com muita força, sendo renovada a cada manhã. Porque é isso, a gente parece que as forças vão se esgotar, mas no outro dia a gente levanta com mais força ainda para continuar lutando. Foi lindo, lindo. Gente, acho que esse foi o programa mais emocionante que eu já fiz aqui. Eu agradeço do fundo do meu coração por você ter vindo falar conosco, por você dispor do teu tempo, que é preciosíssimo. E pra gente levar esse conteúdo pra você, enfim, gente, o Vista Fina é isso, né? Ele é um programa real, pessoas reais, histórias reais que acontecem aqui e que precisam ser compartilhadas. Esse foi o Vista Fina de hoje. Boa noite, fica bem, até mais.